No vídeo passado nós conversamos um pouco sobre a questão do julgamento de Deus e porque Deus estabelece o seu julgamento, né? E nós vimos lá por segunda carta de Tessalonicenses, né? Especialmente a segunda, de que o julgamento vem por causa da iniquidade, né? Mas à luz do Salmo 98, que é um salmo assim bem interessante e que aborda essa questão do julgamento de uma perspectiva bem diferente, eu gostaria ainda de falar sobre mais alguns outros aspectos que estão relacionados a esse ato de Deus, né, de trazer julgamento. E aqui é interessante porque o salmista, ele vislumbra o passado, e daí no que ele vislumbra o passado, ele contempla o futuro. Nesse vislumbre do passado, ele contempla o futuro, e essa contemplação desses dois tempos o leva a celebrar, né? O leva a celebrar com grande júbilo, né? Com grande alegria, o leva a festejar na realidade. E ele está celebrando e festejando e convidando a celebrar e a festejar, porque no futuro, como ele vislumbrou no passado, olha só que interessante, ele sabe que Deus vem julgar. Ele vem julgar. Tá vendo como que é uma outra forma de ver a situação que parece ser extremamente negativa e desfavorável, mas aqui no Salmo 98 ele apresenta de uma forma bem diferente, interessante, não é? Bem interessante. Vamos ler então o Salmo 98, mas antes da gente ler, vamos fazer uma breve oração. Senhor, obrigado a boa semana que o Senhor nos deu. Trabalha a nossa vida, o nosso homem interior, nos ajuda nesses dias. Dê paz ao nosso coração e ajuda-nos sempre a olhar para Ti, esperar em Ti e confiar em Ti. Consola-nos em todas as circunstâncias. Obrigado porque o Senhor é Deus em cima no céu e aqui sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Então o Salmo 98 começa dizendo assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Um cântico novo, hein? Experiência nova. Porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Quer dizer, que é uma intervenção direta de Deus, né? Foi pelo próprio ato de Deus, expresso aqui na sua destra, o seu braço, né? E alcançaram vitória. Então é um ato direto de Deus, né? Ele está celebrando o que Deus, o próprio Deus fez, né? Não houve uma intermediação, foi o próprio Deus, né? E aí ele diz: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Aí aqui eu já quero destacar essa palavra: salvação e justiça. E aqui também está falando da vitória, né? Que o braço do Senhor lhe alcançou, e Ele manifestou salvação e justiça perante todas as nações, perante toda a terra, né? Aí o versículo 3 diz ainda assim: lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade. Tá vendo? Tem a palavra aqui ainda: misericórdia, fidelidade. Então tem a vitória do Senhor, a sua salvação, a sua justiça, manifestada aos olhos de todas as nações, aos olhos das nações, e também por esse ato, ele está esse ato do seu braço de poder, ele também está manifestando a sua misericórdia e a sua fidelidade. Aí ele diz aqui: para com a casa de Israel. E aí ele fala: todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Porque aqui ele está vislumbrando os atos de Deus. E olha aí que interessante. Ele está vislumbrando os atos de Deus, a libertação do seu povo do domínio do Egito, né? Da opressão do Egito. Já que nós vamos ler, dá uma olhada lá.
Aí ele diz assim: celebrai com júbilo, festejai, né, ao Senhor todos os confins da terra. É um testemunho de Deus para toda a terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores, todos os confins da terra. Cantai com harpa. Olha só como é vibrante o salmo, como é alegre. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, ao som de chofar, né? Exultai, exultai perante o Senhor, que é Rei, que é Rei. Aí ele diz, agora ele convida a natureza, né, também a celebrar: ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os confins, né, da terra. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Aí olha só que interessante, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, certo? Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo. Aí vem a palavra de novo aqui: justiça, e os povos com equidade, certo? Que interessante, né? Que interessante essa perspectiva, esse modo de ver o julgamento de Deus, né? Ele está mostrando aqui um outro lado da situação que a gente precisa também considerar e ter em mente, certo? Tá vendo? Mesmo quando Deus está exercendo o seu julgamento, ele está exercendo a sua justiça, claro, né? Claro. Mas é incrível essa economia divina, porque ao mesmo tempo ele está exercendo misericórdia, ele está exercendo fidelidade, a sua fidelidade para com o seu povo, e ele está exercendo salvação. Que economia complexa, hein? Economia complexa. Imagina a gente juntar todas essas coisas no julgamento, num julgamento, numa corte humana, numa situação humana, né? Não sei se a gente consegue, mas Deus consegue, né? Colocar todas essas coisas juntas. Que bom, ainda bem. Mas se nós olharmos lá para a perspectiva, vislumbrarmos o passado, você conhece a história, o povo de Israel está no Egito, e eles, diz aqui, em Êxodo 1:8, entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. E aí a narrativa vai continuar de que esse rei vai propor ao povo, né, aos egípcios, que passem a escravizar os israelitas, né? Aí o versículo 11 diz: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros, Pitom e Ramsés, viraram escravos, não são mais homens livres. Mas aí quanto mais eles afligiam, mais eles se multiplicavam. Aí versículo 13, então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço que na tirania o servia. Aí na sequência você vai ver que Faraó, versículo 15, o rei do Egito, ele ordena que as parteiras matem os filhos homens que estão nascendo. Elas não fazem isso, elas desobedecem por causa do temor a Deus, o texto narra. Aí ele reitera essa obrigação, falando aos egípcios que quando nascesse um menino devia ser lançado ao Nilo, né? Nilo aqui é um deus, né? É um tipo de sacrifício, né? Aquelas crianças eram para ser oferecidas em sacrifício àquela entidade representada pelo rio, né? E tem também a questão da fera dos canaviais aqui, né? O crocodilo, que também é uma representação dessa divindade, certo? Então esse império do mal, olha só o que nos diz aqui, com relação ao julgamento de Deus. Esse império do mal, essa tirania, Êxodo 3:20. Portanto, eu estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele.
depois vos deixarei ir. Está vendo? O julgamento de Deus sobre o Egito, a sentença de Deus, o juízo de Deus sobre o Egito, tinha a questão de que ele estava mesmo exercendo o seu juízo, a sua condenação, mas aí diz assim, depois vos deixarei ir, dizendo aos povos de Israel. Quer dizer, esse é um ato que eu estou exercendo, que está de juízo, que está trazendo junto com ele também libertação daquela condição de opressão, de tirania, certo? Eu sei, 13:19, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Está vendo? A salvação de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, mas também o seu julgamento, o seu juízo. Aí ele diz aqui, olha, Êxodo 6:6, portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei de sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Aí olha que bonito, tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E aí, olha o aspecto interessante agora que Deus está tomando o seu povo para si, né? Libertando. 7:5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Está vendo o testemunho da salvação? Deus fazendo notória a sua salvação por meio do julgamento. E olha aqui que interessante, Êxodo 12:12. Porque naquela noite, a medida extrema daquele ato de julgamento, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Olha aqui a sentença, ó, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E ele confirma o seu juramento com o seu nome, né? Eu sou o Senhor, certo? Então aqui é um aspecto de retribuição, né? Faraó tinha mandado matar os meninos, né, que nasceram aos hebreus, a oferecer como sacrifício, e agora Deus está retribuindo, dizendo que ele vai ferir os primogênitos, né, e ele está exercendo juízo sobre os deuses, né, porque o faraó era um deus, né, o seu primogênito era aquele que ia assumir o seu lugar, né. Além de que pelas pragas, cada uma daquelas pragas tinha relação com alguma divindade egípcia, né? Quando o sol escurece, né? As rãs, mesmo o rio ficando em sangue, né? É Deus executando o seu juízo sobre aqueles poderes, sobre aquele governo tirano, mas ao mesmo tempo trazendo salvação e libertação. Então, quando a gente pensa no julgamento de Deus, olha só o que o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Ele está vislumbrando o futuro. Na perspectiva desse ato de Deus no passado, cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é o Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palmas e juntem cantos de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Porque Ele vem trazer salvação, porque Ele vem exercer misericórdia, porque Ele vem exercer a sua fidelidade, porque Ele vem se manifestar com o seu braço forte, para destruir a tirania e libertar o seu povo, para destruir a iniquidade e trazer a equidade, para destruir a injustiça e trazer a justiça. Eu quero terminar lendo o Salmo 1, o seu último versículo, Salmo 1:6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus abençoe e que nos consolemos com essas palavras. Abraço.